Bem-vindos ao programa CPLP na ZMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciou-se o registro para a Maratona Internacional de Dili 2025. A Presidência da República, o Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura e a Federação Atletismo de Timor-Leste lançaram esta sexta-feira o período de registro para a Maratona Internacional de Dili 2025, prevista para o dia 11 de outubro. O evento desportivo será realizado em solidariedade com o povo da Palestina, sob o lema Correndo pela Paz, pela solidariedade com os direitos do povo palestiniano e pela unidade da ASEAN. O ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura, Nélio Isaac Sarmento, afirmou que o evento estará aberto à participação de atletas dos países da ASEAN, bem como de timorenses e estrangeiros residentes em Dili. Através da Federação de Atletismo, temos o presidente. Através desta conferência, o Ministro da Juventude, Desporto, Arte e Cultura e a Federação anunciamos que, a partir de hoje, está aberto o registro para os atletas que queriam participar neste evento. Os convidados são atletas dos países da ASEAN, como parte do nosso processo de adesão, bem como atletas internacionais de outros países que vivem em Timor-Leste. Os timorenses que queiram participar também podem registrar-se. Mas os convidados também mais participação, se a ASEAN não participa. O presidente da República, José Ramos Horta, deixou uma mensagem em vídeo, na qual sublinhou que o evento constitui uma forma simbólica do povo timorense expressar solidariedade com o povo palestiniano, num momento marcado por sucessivos ataques das forças israelitas. O chefe de Estado convidou atletas nacionais e internacionais a participarem na maratona. Aos atletas que vivem em Timor-Leste, estrangeiro, residente no país, convido-vos com prazer para a Maratona Internacional de Dili de 2025, que se realizará a 11 de outubro. O evento deste ano carrega uma mensagem importante: correr pela Palestina, um apelo à solidariedade global e, ao mesmo tempo, à união. Este é um passo histórico no processo de adesão de Timor-Leste à ASEAN. Vamos correr pela unidade, resiliência e esperança. A Maratona Internacional de Dili de 2025 contará com várias categorias destinadas a diferentes níveis de participação. Maratona completa de 42 km, destinada a corredores de élite e experientes. Meia maratona de 21 km, um teste substancial de resistência. Corrida de 10 km para atletas com deficiência e corrida divertida de 3 a 5 km, uma prova não competitiva, ideal para famílias, amigos e membros da comunidade que queiram participar num ambiente festivo. Os prêmios desta edição incluem valores monetários entre $200 e $2.000, além de medalhas. A Fundação para o Desenvolvimento Pós-Conflito apresenta trabalho e reforça a parceria com Timor-Leste. A Fundação para o Desenvolvimento Pós-Conflito apresentou esta quinta-feira os seus serviços e parcerias ao primeiro-ministro Quirala Xanana Gusmão, numa reunião realizada no Palácio do Governo. A delegação foi liderada por Sua Alteza Real, o Príncipe Alberto II do Mônaco, na qualidade de enviado especial, e pelo diretor executivo da Fundação, Cláudia Abate, acompanhada pela sua equipa técnica. Good afternoon. Encontramos-nos com o primeiro-ministro Quirala Xanana Gusmão. Queremos expressar a nossa solidariedade para com o povo de Timor-Leste e reforçar a nossa amizade com os parceiros que colaboram conosco. Foi também uma oportunidade para apresentar os planos futuros da Fundação. A Fundação mantém atualmente uma estreita parceira com o governo timorense e com a organização internacional G7+, liderada por Xanana Gusmão. O encontro pretendeu reforçar o compromisso mútuo com o desenvolvimento sustentável e com a construção da paz, dando continuidade ao trabalho conjunto para enfrentar fragilidades e promover soluções eficazes. A Fundação para o Desenvolvimento Pós-Conflito, com sede no Mônaco, opera internacionalmente sob a designação de associação
para o desenvolvimento pós-conflito e conta com o alto patrocínio de Sua Alteza Real, o Príncipe Alberto II do Mônaco. O governo timorense felicita a organização dos Jogos Desportivos da CPLP 2025. O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira um voto de congratulação pela organização e participação na 12ª edição dos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, realizados em Timor-Leste entre 17 e 27 de julho de 2025. A resolução reconhece o esforço da Comissão Interministerial responsável pelo evento, bem como o empenho do Ministro da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, do Secretário de Estado da Arte e Cultura e de toda a equipa envolvida. O Conselho de Ministros foi votos de congratulação para sucesso da organização, participação 12º Jogo CPLP Nilian. Como acompanhamos os Jogos Desportivos da CPLP realizados em Timor-Leste entre 17 e 27 de julho de 2025, correram muito bem. Por isso, o Conselho de Ministros aprovou um voto de felicitação pelo grande sucesso da sua organização. Felicitamos especialmente o Ministro da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, a Secretaria de Estado da Arte e Cultura e todas as equipas envolvidas que trabalharam com grande dedicação para garantir o sucesso deste evento especial. O governo agradece também à população timorense pelo entusiasmo, pelo apoio aos jovens atletas e pelo exemplo de voluntariado que deu ao mundo. Agradecemos ainda aos órgãos de comunicação social que mostraram ao mundo a beleza do nosso país no âmbito dos Jogos Esportivos da CPLP. Foi atenção toma para transmissão processo a todo o mundo e tem na Bilan e a 12º Jogos Desportivos CPLP. O governo felicitou também os atletas timorenses pela sua participação exemplar e destacou o papel dos jovens voluntários, das forças de segurança e dos órgãos de comunicação social. A resolução salienta ainda o espírito de união, amizade e celebração que marcou os jogos, refletindo o acolhimento caloroso e a hospitalidade do povo timorense. Aeronaves combatem incêndios florestais no norte de Portugal. Aviões com bombas de água uniram esforços para combater um incêndio florestal na cidade de Candelas, no concelho português de Arouca, na terça-feira, 29 de julho, numa altura em que mais de 1000 bombeiros foram mobilizados para extinguir 3 focos de incêndio no norte de Portugal. É um sistema que funciona muito bem, porque um incêndio que começou, que se apagava em menos de meia hora, e andávamos aqui já há quantas horas? A brincar com o fogo. Um contra-fogo, com meia dúzia de populares, tinha apagado este fogo quando ele começou. As autoridades colocaram grande parte do país em alerta vermelho devido ao risco de incêndios após semanas consecutivas de tempo quente. Na zona de Arouca, a cerca de 300 quilômetros a norte de Lisboa, onde deflagrou o maior dos incêndios desde a segunda-feira, a Proteção Civil evacuou dezenas de moradores e encerrou os trilhos panorâmicos dos passadiços do Paiva, uma atração turística popular. Mais a norte, um incêndio atinge desde sábado o Parque Nacional de Peneda, Gerês, junto à fronteira com Espanha, envolvendo aldeias vizinhas num fumo denso que levou as autoridades a recomendarem que os residentes permanecessem em casa em várias ocasiões. Os verões quentes e secos são comuns na região do Mediterrâneo, mas zonas de calor mais intensas têm alimentado incêndios florestais devastadores nos últimos anos, à medida que as temperaturas aumentam rapidamente em todo o mundo. O presidente do Brasil procura uma solução diplomática para evitar tarifas impostas pelos Estados Unidos da América. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva apelou ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, para considerar a importância das relações diplomáticas entre os dois países, procurando evitar uma guerra comercial entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Em declarações aos jornalistas no Rio de Janeiro, na passada segunda-feira, Lula destacou as boas relações que manteve com antigos presidentes dos Estados Unidos da América
e manifestou a esperança de que Donald Trump opte pelo diálogo em vez de impor tarifas alfandegárias de 50% sobre produtos brasileiros. A relação do Brasil com os Estados Unidos é uma relação muito séria. São 201 anos de relação diplomática muito acertada e muito séria. Eu já me dei com Clinton, com Obama, com Bush, com Hillary Clinton, com Biden, já me dei com todo mundo. Então, eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil e resolva fazer aquilo que no mundo civilizado a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de forma abrupta, individual, tomar a decisão de que vai multar, taxar o Brasil em 50%. Responsáveis e líderes da indústria brasileira sublinharam que o país está a tentar evitar a entrada em vigor das tarifas norte-americanas prevista para 1 de agosto. No entanto, as negociações encontram-se paralisadas e as empresas norte-americanas mostram-se relutantes em contrariar o presidente Trump. O líder norte-americano associou a aplicação das tarifas ao alegado tratamento dado pelo Brasil ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está atualmente a ser julgado por suspeitos de planear um golpe para impedir a tomada de posse de Lula. Lula considerou a ameaça de tarifas uma chantagem inaceitável. Fontes diplomáticas com conhecimento do processo relataram à agência Reuters que não houve qualquer nova ronda de negociações desde o mês passado e que uma contraproposta apresentada pelo Brasil em maio continua sem resposta por parte de Washington. A Organização Mundial de Saúde e as autoridades angolanas tentam controlar o surto de cólera em Caluquembe. Em resposta ao surto de cólera que tem assolado Angola, a Organização Mundial de Saúde juntou-se às autoridades locais para reforçar o envolvimento comunitário e intensificar as intervenções da saúde pública em Caluquembe, na província da Huila. O objetivo é sensibilizar a população para a prevenção da cólera através de reuniões comunitárias, campanhas de educação para a saúde e construção de infraestruturas essenciais como latrinas e pontos de acesso à água potável em toda a área afetada. Ainda de latrinas, o desafio é muito grande. Aqui na vila é mais fácil encontrarmos famílias que têm e que fazem uso das latrinas. Mas temos ainda que reconhecer que o fenômeno da defecação ao ar livre ainda é mesmo muito preocupante. Estivemos a ver, ao nível da área rural, poucas são as famílias que têm latrina e usam, porque há aqueles que as têm, mas não fazem uso correto das mesmas latrinas. Então é mesmo desafiante, é um processo que precisamos de reforçar, de passar a formação, de fazer com que as pessoas possam construir mesmo as latrinas com materiais locais, para ver se diminui efetivamente essa questão da defecação ao ar livre, para ver e cortarmos de uma forma específica e incisiva a circulação do vibrião colérico que surgiu aqui no nosso município desde o passado mês de abril. No Centro de Tratamento da Cólera, no Centro da Saúde de Caluquembe, a OMS e os parceiros continuam a apoiar os profissionais de saúde e as comunidades locais com intervenções que acabam por salvar vidas. Os doentes partilham as histórias de recuperação e relatam os cuidados que receberam. Como que eu estou, não consigo mais fazer mais nada, estou bem estou bem mal mesmo. E daí a família pensaram mesmo de me levar mesmo diretamente aqui a Caluquembe. Até que escapamos internando no hospital de Caconda. Mas vi mesmo, não, é melhor mesmo isso mesmo diretamente na minha aldeia, na minha área. Mas chegando aqui, graças a Deus... É mesmo a morte, é mesmo a morte. Mas depois vim pensar, cheguei aqui no hospital e passei, morrer já não deu, se estou com vida, graças a Deus, graças aos enfermeiros. Sim. Acredito que temos tido boa resposta. E que os nossos doentes estão a ser bem tratados, estão a ser bem acompanhados e estão a ter alta, estão a curar. A cólera é uma doença que atua por meio de falta de higiene. Quando não temos higiene, então nós temos casos. Quando não temos água potável, então estamos a ter casos.
Na vila de Macua, os membros da comunidade afetada, as autoridades municipais e os profissionais de saúde destacam os esforços em curso para conter o surto e promover práticas de higiene. As novas infraestruturas de água e saneamento, construídas com a participação ativa da comunidade, visam reduzir a transmissão da cólera nas zonas atingidas. Na edição de hoje, vamos conversar com uma das intérpretes de uma das músicas oficiais dos Jogos Desportivos da CPLP. Vamos conhecer a sua experiência a cantar em português e, além disso, o seu sonho de promover o gênero musical timorense. Trissa Souza está no CPLP na GMN para falar sobre os seus sonhos e projetos para o futuro. Primeiro contato com a música em 2009 envolvi o grupo coral no Santo Antônio, que eu sempre cantava o salmo na igreja de Motael. Então, a partir disto, eu acho que eu tenho o talento especificamente na área da música, na canta. Então, por isso, em 2016, houve a competição de Junior Superstar. Desta competição, eu queria queria competir para esta competição e não sei que eu não tenho a confiança para vencer esta competição, mas depois disto ocupa-se o segundo lugar nesta competição. Então, a partir disto, eu tinha desenvolver a minha capacidade na área da música, envolvi com vários grupos de bandas. E também em 2017 envolvi também com os grupos orquestra no São Pedro, porque também quando eu ensino secundário eu estou a estudar na Escola Paroquial de São Pedro. Então lá tenho muitas oportunidades de danças, áreas de teatros, de músicas. Por isso é que eu envolvi lá na área da música, sempre a fazer apresentações em várias atividades e cerimônias. Sinto-me honrado e orgulho porque tem vários artistas em Timor-Leste e o Estado escolheu-me para representar os artistas para fazer apresentações no evento evento internacional e evento da CPLP. Sinto-me honrado e orgulho e também entusiasmo e também não sei que sinto-me contente, muito contente, porque esta oportunidade só acontece, acho que muitos anos dura-se muitos anos para tinha acontecer no nosso estado. Um dos desafios que nós enfrentamos quando cantar cantar com a língua portuguesa, em primeiro porque a música usar o gênero de TBTB. Usar o gênero de TBTB e o gênero de Timor-Leste. Então, tem de misturar em duas, por exemplo, com a pronunciação do português, e também tem de misturar com a gênero, o tom e também as letras. Então, por isso tem muitos desafios e dificuldades para elaborar todas as músicas. Também tem as dificuldades de fazer a gravação e tem muitos tempos para treinar as letras e fazer a misturam-se com o gênero de TBTB. Então, isto é uma dificuldade que nós enfrentamos. Em Timor-Leste, nós não aprendemos só a língua portuguesa, mas na escola também aprendemos a língua tetum e outras línguas. Por isso é que cada vez tem a dificuldade
de fazer a pronúncia e também que eu já disse que o gênero TBTB e o gênero de Timor. Então, quando se misturam, cada vez, às vezes, a pessoa tem a dificuldade de pronunciar. Isto é que mais precisa de melhorar, porque esta crítica é bom para nós, como os artistas, pode ser melhorar no futuro. Acho que eu tenho de focar o estudo de direito e para no futuro queria desenvolver a minha capacidade na minha carreira profissional em direito, porque quando era pequenina queria ser uma jurista, então tem de ser melhorar a minha capacidade e escolhi para desenvolver a minha capacidade em direito, mas não exclui a minha paixão, porque já duram muitos anos para desenvolver, já duram muitos anos para participar nos eventos internacionais, nos eventos artísticos. Então, esta é a minha paixão e também, mas este é o segundo sonho para eu posso alcançar. Eu vou desenvolver em primeiro a minha carreira profissional e também carreira acadêmica como formado de Direito. E segundo, também eu vou desenvolver a minha capacidade e o meu talento na área de música. Quais são os teus projetos? Queria promover mais a música de gênero TBTB, porque muitas pessoas em Timor-Leste, elas ainda não dar a importância à música de gênero TBTB. Então, queria promover e também sensibilizar para as pessoas ou para as comunidades que nós temos um gênero de TBTB. Como a Indonésia, eles têm o gênero de Dandut. Então, em Timor-Leste, nós também temos o gênero que se chama o gênero TBTB. E nós temos de promover ao mundo internacional. Por isto não só a minha esforço, mas também colaboramos com o grupo Santo Antônio, também colabora com o grupo Banda Coremetan. Nós queria produzir mais a música de gênero TBTB para que o mundo internacional conheça que o Timor-Leste também tem o gênero de TBTB. Sim, a minha impressão como artista e nas minhas observações e impressão que os grupos de danças, eles apresentaram na abertura e no encerramento, eles fazer apresentações que muitas incrível e também é fantástico, porque muitas pessoas lá no campo fazer apresentações no evento internacional e observei que o Timor-Leste também pode organizar este evento internacional. Também a equipa de Timor-Leste, como na equipa de cultural, eu acho que é muito organizado, porque fazer apresentações na abertura e no encerramento muito fantástico e tinha boa organizado com as dançarinas e também com as músicas e também a equipa desportiva. Acho que elas estão preparadas mais as suas condições, que ainda precisa de melhorar as suas condições para o futuro, para eles poderem competir com os outros equipas da nação CPLP, sim. Sim, acho que os jovens de
Timor-Leste, eles gostam muito de gênero de rap e também gênero de rock, mas nós queremos promover o gênero de TBTB para os jovens, porque o gênero de TBTB é o gênero único que Timor-Leste tem. E isto é importante, é uma herança que o Timor-Leste precisam de desenvolver e promover. Então, a maneira é, nós precisamos fazer muitas músicas, ou acho que nós precisamos de fazer a colaboração entre o gênero de TBTB com o pop, o gênero de TBTB com o rock, porque para os jovens de Timor-Leste, eles podem gostar este gênero, e também este gênero pode promover o gênero de TBTB, os outros países podem conhecer, porque já misturam com o pop, já misturam com o rock. Então isto que nós temos plano, mas acho que dura muito tempo para fazer isto, porque agora no nosso plano é sensibilizar em primeiro o gênero de TBTB para todos os municípios, e também para os jovens também fazer muitas apresentações com o gênero de TBTB através da língua portuguesa, através da língua inglesa, para que não só os jovens que conhecem, mas outros países podem conhecer o gênero de TBTB e o gênero de Timor-Leste. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá!